uma nova forma aqui naquilo que foi proposto pela mesa, embora a gente tenha feito isso muito seguido, viu, Pimenta? Agradecemos muito aqui, que é um companheiro feminista de primeira linha. Prezados companheiros, estimadas companheiras, eu quero mais uma vez dizer para vocês da minha satisfação de poder estar participando desse nosso encontro. Agradecer muito ao Renato por ter aceitado o nosso convite e, através da sua manifestação, nos ajudar nessa reflexão. Na realidade, companheiros e companheiras, o debate que nós estamos nos propondo é um debate que desafia uma geração. O debate sobre o futuro da esquerda, os desafios da esquerda, é um debate hoje que nós encontramos nas mais diferentes regiões do planeta pessoas que se colocam, né? Especialmente após o processo de falência da experiência, né, do socialismo real, a queda do Muro de Berlim. A verdade é que a esquerda ela entra no cenário internacional num processo de reflexão profunda sobre as bases teóricas que fundaram as experiências que nós conhecemos. Tem um sociólogo francês, que eu tive a oportunidade de estar reunido com ele, chamado Éric Fassin, que é autor de um livro chamado A Esquerda Complexada. E esse livro é um livro muito interessante, porque ele faz uma construção sobre a dificuldade que nós tínhamos até alguns anos atrás de encontrar setores da sociedade que se declarassem de direita. As pessoas tinham vergonha de ser de direita. As pessoas, no máximo, diziam que eram apolíticas, né? Eram alguma coisa, mas dificilmente a gente encontrava alguém que dizia: eu sou de direita, eu sou de extrema direita, né? Quer dizer, nós que militamos no movimento estudantil, no movimento sindical, em outras frentes de luta, eu não me recordo, na minha época de militância na universidade, de encontrar um grupo que se reivindicasse de direita. Hoje nós temos no mundo uma direita organizada. E uma direita que se organizou a partir de uma determinada visão de sociedade, uma determinada visão de mundo. Independente daquilo que nós achamos ou não achamos, nós encontramos em diferentes regiões, em diferentes países, movimentos que têm semelhança, que entendem que a questão da meritocracia é um valor fundamental, que entendem que o processo de discussão sobre determinadas pautas causou uma desorganização social muito grande, né? que a pauta LGBT foi capturada né? Os governos foram capturados, que o debate sobre a questão da participação das mulheres, do espaço ocupado pelas mulheres na sociedade precisa ser rediscutido, que as políticas de cotas, que as políticas compensatórias são políticas que invadem determinados valores que para eles são muito caros, a ideia da necessidade de um Estado mínimo. Quer dizer, isso organiza um discurso que está lá na Espanha, participando da discussão da eleição espanhola, que está lá no debate da eleição da Comunidade Europeia e que estava aqui presente no discurso do Bolsonaro, no discurso do Novo. Eu tive agora, há um tempo atrás, na Espanha, e tinham dois movimentos, né? O tal de Vox, que nada mais é do que uma espécie de um PSL mais organizado, e os Cidadanos, que é o Partido Novo. Do ponto de vista, inclusive, da forma como se financia, da forma como é organizado. Quem já teve a oportunidade de ler, né, eu falava agora com os amores sobre o livro das Guerras Híbridas, vai ver que esses movimentos, como o MBL, Vem Pra Rua, são movimentos que se organizaram, foram financiados, foram preparados, foram treinados em diferentes regiões do planeta. E a esquerda? A partir do momento que nós entramos num debate
de repensar as experiências tradicionais, para onde nós evoluímos. Eu sempre brinco com o nosso pessoal que quando eu era militante do movimento estudantil, a gente andava cheio de adesivo da Nicarágua, de El Salvador. Chegava em casa, às vezes, as famílias não entendiam o que nós andávamos falando, né? Frente Farabundo, Marte de Libertação Nacional, companheiros e companheiras iam colher café na Nicarágua. Por que acontecia aquilo? Porque, de alguma forma, as pessoas identificavam, né, do ponto de vista internacional, experiências, movimentos, partidos políticos que tinham uma identidade com um modelo de sociedade, com uma visão de sociedade que nós queríamos construir. Quando a gente olha para o mundo hoje, o que a gente enxerga? Onde é que estão nossos parceiros de sonhos, de utopias, dessa geração que nós fizemos parte? Aqui eu abro um parênteses. Talvez porque nós estamos vivendo essa quadra histórica tão importante do Brasil, a gente não perceba que, em larga medida, o PT se tornou essa experiência que é uma referência para o mundo. E muitas pessoas do mundo inteiro andam com uma estrela do PT, andam com uma foto do Lula, andam com um adesivo Lula livre, como nós, em outros momentos históricos, nos referenciávamos em experiências. Então o desafio que está colocado para nós, o desafio que está colocado para o PT, eu me atrevo a dizer, é algo que transcende, inclusive, o Brasil. Porque o destino do processo que nós estamos vivendo hoje terá um profundo reflexo na América do Sul, na América Latina e possivelmente influenciando movimentos libertários, movimentos socialistas, movimentos democráticos, também em diferentes regiões do planeta. Pode parecer que eu estou falando uma coisa que é grande demais, mas não é, companheiros e companheiras. Nós estamos vivendo um momento histórico que é quase uma encruzilhada para a humanidade. E é quase uma encruzilhada histórica também para o nosso país. Nós vamos viver um processo de consolidação de um projeto neofascista. Até onde vai esse movimento? Qual é a capacidade que nós teremos de resistir, de nos reorganizarmos, de nos recolocarmos perante a sociedade brasileira novamente? Com que discurso, com que programa, com que ideias? O Renato tem uma frase que eu gosto, o Renato Simões, que ele disse um dia numa reunião nossa: nenhum de nós é grande o suficiente para que a sociedade nos enxergue como maior ou melhores do que o PT. Os nossos debates internos, as nossas divergências internas, elas são de conhecimento nosso e de uma pequena parcela da sociedade. Perante os olhos da população, nós somos todos petistas. Os PT, né? Os petralhas. Nós somos todos. Nós respondemos pelo PT. Pelos seus acertos, pelos seus erros. Pelo seu legado histórico, pelos seus equívocos. Portanto, nós temos dois caminhos. Nós vamos no estádio. Nós podemos ficar na arquibancada assistindo o jogo ou podemos entrar em campo e querer jogar. Nós queremos jogar. Não adianta nós continuarmos insistindo muitas vezes no debate interno que nós somos diferentes da direção nacional do PT, que nós não sei o quê. Gente, ou a gente oferece para o PT, oferece para o petismo, Valdeci, eu sempre digo que o petismo é muito maior do que o PT. O petismo, eu sempre usei essa frase, o petismo é maior do que o PT. Né? Eu canso de ir em debates que as pessoas dizem: eu não sou do PT. Os caras são do PT, eles não sabem que são do PT. Né? Eu fui aquele dia aqui no debate sábado passado, lá na Federação dos Bancários, tinha um companheiro na mesa junto comigo, fez uma excelente fala, e ele disse 2, 3 vezes: você sabe que eu não sou do PT, eu nunca sou do PT. O cara é mais petista do que eu. Só que ele não sabia. Né? Agora, ou nós vamos nos apresentar para o PT e tentar construir uma alternativa que possa enfrentar os grandes dilemas, os grandes desafios que o PT tem, ou nós corremos o risco de acompanhar um processo de derrocada histórica, inclusive desse projeto. E o movimento que nós estamos fazendo é um movimento que se propõe a romper determinadas questões que são muito caras para nós. Nós somos quase todos grupos regionais. É fácil lidar num grupo regional. Imaginem vocês aqui,
né, nós, o antigo PTão, a gente se conhece há muitos anos, sabe mais ou menos como é que funciona, tem um jeito de funcionar. Bom, numa medida que a gente reúne com outro grupo, a gente já tem que repensar como é que vai funcionar a nossa democracia, os nossos desafios. Aí tem mais a militância socialista, aí tem companheiros e companheiras que não são de nenhum grupo. Isso vai nos obrigar a ser melhores, muito melhores do que nós somos, porque nós vamos ter que criar um sistema de uma democracia interna que respeite a diversidade, as diferenças entre nós, que todos se sentam da mesma maneira, protagonistas e construtores de uma ideia nova que nós estamos tentando trazer para o PT. Imaginem isso num cenário nacional, as dezenas de grupos, de lideranças, de movimentos que nós temos dialogado, tentando convencê-los e motivá-los para a ideia de que é necessário fazer uma disputa estratégica sobre essa ferramenta histórica que é o Partido dos Trabalhadores. Eu tive, companheiros e companheiras, a felicidade de ter estado com o presidente Lula 5 vezes depois que ele está preso. 2 vezes depois da eleição. Uma vez com o Boulos e uma vez com a Gleice. Eu quero dizer para vocês que eu me arrisco a afirmar que o Partido dos Trabalhadores precisa fazer um movimento que tem muita sintonia com a expectativa daquilo que o Lula quer para o PT. Eu tive, e vejo companheiros e companheiras como são movimentos distintos. Eu estive na atividade no dia anterior à prisão do Zé Dirceu, representando a bancada. E eu vi a última fala do Zé Dirceu antes do Zé Dirceu ser preso. O Zé Dirceu disse: olha, eu quero pedir uma única coisa para vocês. Façam uma revolução no PT, porque senão o PT vai acabar. Nós vivemos um momento, companheiros e companheiras, onde pela primeira vez não é naturalizada para nós o protagonismo de sermos oposição. Nós temos outras forças políticas importantes que surgem no país, que se ampliam no país. Nós temos uma disputa feroz de um setor pelo centro que tenta convencer a sociedade de que é preciso um caminho, nem pela esquerda nem pela direita, mas olhando para frente, e que disputam conosco o protagonismo. A derrota do governo Bolsonaro não obrigatoriamente significará a redenção do PT, se nós não enfrentarmos esses dilemas teóricos. E quais são eles, companheiros e companheiras? Mas eu não vou aqui me arriscar a fazer todo o debate que eu acho que nós temos que fazer, mas eu quero tocar num único ponto. Eu acho que o Renato usou a expressão que nós reduzimos a expectativa dos nossos horizontes. Eu acho que talvez resida aí um grande problema. A esquerda, ela se organiza, do ponto de vista histórico e social, como uma visão de sociedade, como uma visão de mundo, como um conjunto de valores, de maneira organizada ou não, que envolve a ideia da justiça, da solidariedade, da democracia, da pluralidade. Isso é uma visão de mundo, isso não é uma visão de governo. A direita disputa conosco a sociedade com uma visão de mundo. E nós nos transformamos num partido de governos. Ser governo se tornou o nosso programa máximo. Reside aí o nosso grande equívoco teórico. Quando nós chegamos à presidência da República com o Lula e depois com a Dilma, para uma parcela importante do nosso partido não havia nada mais a ser feito. Nós já havíamos realizado o nosso programa máximo. E o grande desafio era manter para que aquilo pudesse se tornar eterno. Para que nós nunca mais fôssemos retirados do espaço do Estado que nós havíamos ocupado. Como se ganhar o governo fosse a realização de um projeto estratégico para um partido como o nosso. Por que nós indicamos para o Poder Judiciário, para o STF, praticamente todas as pessoas que pensam contra nós, que são nossos adversários? Por que nós não conseguimos constituir uma rede poderosa de rádios comunitárias, de imprensa alternativa? E nós abrimos as páginas da Veja e estava cheio de propaganda do Banco do Brasil, da Petrobras. A Globo se tornou mais forte durante o nosso governo do que era. Por que nós não enfrentamos as questões do capital financeiro? Porque nós abdicamos de uma visão estratégica, de um projeto de sociedade e nos contentamos com a ideia de ser governo. Essa é a grande questão. E a partir dessa matriz teórica, você encontra uma justificativa
para explicar que não era uma coisa equivocada que as grandes empresas pudessem financiar o nosso partido. Não só nas campanhas eleitorais, mas no seu funcionamento cotidiano. Havia uma matriz teórica, uma visão teórica, que precisa ser rompida, porque ela é insuficiente. A juventude, em especial, jamais vai se reapaixonar por um projeto de governo. Nós fomos governo aqui em Porto Alegre 16 anos. E na última eleição aqui fizemos uma votação. Deu 88. Nós fomos governo no Acre 20 anos. Nós tínhamos governador, nós tínhamos senadores, nós tínhamos deputados. Não sobrou nada. Nós fomos governo federal durante 14 anos. Duplicamos o número de vagas nas universidades públicas. O movimento estudantil se tornou uma potência maior? Não! Nós construímos milhões de casas do Minha Casa Minha Vida. Isso significou uma grande organização de um potente movimento de luta pela moradia no país? Não! Muitas vezes, conversando com os companheiros de outros países, eles nos diziam: aumentar a capacidade de consumo sem aumentar a consciência não vai dar certo. Isso não deu certo em lugar nenhum. Vocês abdicaram de um papel que era do partido, de formação, de organização, de resistência real, junto aos movimentos, junto à sociedade, que transcende a questão institucional da construção dos mandatos e dos partidos. Esse desafio, companheiros e companheiras, eu acho que é o desafio que está colocado para nós. E por que nós queremos constituir um grande movimento nacional potente que possa vencer esta visão que, do nosso ponto de vista, se burocratizou e que representa uma parcela importante do PT? Porque isso é vital para que esse projeto, que é o PT, possa ser renovado, possa ser repensado, possa estar à altura dos desafios que a contemporaneidade nos impõe, enquanto um projeto de esquerda que nós queremos construir. É por isso, queridos companheiros e companheiras, que eu quero concluir dizendo para vocês que eu estou muito entusiasmado com esse nosso movimento. Pela sua pluralidade, pela sua diversidade, e dizer para vocês que tem muitas respostas que nós vamos construir juntos. Né? Quer dizer, os companheiros e companheiras me perguntam: como é que vai funcionar a nossa democracia interna? Nós vamos ter que inventar, não tem um modelo que a gente vai trazer. Nós vamos inventando juntos. A partir dessa base teórica da democracia, do respeito à diferença, da pluralidade, da diversidade, nós vamos ir construindo mecanismos de convivência, de deliberação de posições, de construção de conteúdos. E tem muita gente boa no PT querendo fazer esse debate. Muita gente que não é de corrente, muita gente que não é de grupo. Isso dá trabalho. A gente tem que viajar o Brasil inteiro. O Brasil é enorme, mas eu acho que a gente está num momento histórico que nós temos que decidir. Ou vamos continuar na arquibancada, como nós tivemos durante muito tempo, jogando só o gauchão, né? Ou se nós vamos nos dispor a entrar, né, no campeonato nacional, sair da arquibancada, entrar em campo e, quem sabe, contribuir para uma definição estratégica do futuro, não só do PT, mas da esquerda como um todo no Brasil e, quem sabe, para muito além das nossas fronteiras. Obrigado, pessoal, pela atenção.